Olá! Então hoje nós vamos ver como usar o editor de esquemáticos do KiCad para fazer uma captura de esquemático. Eu vou fazer aqui a captura de esquemático de uma fonte simples, uma fonte regulável, usando o LM317, para a gente passar aí pelas várias ferramentas que tem dentro do editor de esquemático. Eu já estou com o projeto aberto, esse projeto está vazio. Eu vou aqui abrir o editor de esquemático, então, neste ícone aqui, né? Aí ele vai abrir o editor de esquemático, onde nós temos aqui uma folha A4 com legenda e tudo mais, né? É o padrão aqui do KiCad quando eu abro um projeto novo, mas eu posso alterar esse tamanho de folha aqui em arquivo, configurações de página. Então aqui eu posso escolher aqui no lado esquerdo, né, tamanho lá tem o A4, né, e posso escolher aqui o A5, A3, etc. Vários formatos aqui. Tá? Vou deixar o A4. Orientação se eu quero paisagem ou retrato. Né, tá? E aqui do lado nós temos aqui do lado direito todos esses campos aqui que são na verdade todos os campos da legenda. Então a legenda eu preencho por aqui. Né? Então, primeiro aqui data de emissão, eu posso colocar uma data aqui, né? Ou simplesmente copiar a data de hoje, que já está ali, né? A revisão, então, sei lá, a revisão que você vai, conforme o andamento do teu projeto, título aqui, né? Empresa, comentários, e assim por diante, né? Então posso ir preenchendo aqui o que eu precisar. Na hora que eu dou OK, ele já vem aqui e transporta tudo aqui, né? Então lá desenho tectônico aplicado, né? Aí é o NeutFPR. Esse aqui automaticamente que é o nome do projeto e desculpe, o nome do arquivo, né? Do esquemático, título, data, revisão, etc. Né? Já está tudo preenchido aqui. Né? Aqui nós temos as ferramentas de zoom, né? Então eu posso ampliar ou diminuir, tá? Mas o scroll do mouse também faz isso. Tá? Depois nós temos aqui para ele ajustar, né, o tamanho da tela automaticamente, então ele faz o melhor ajuste para a página, né? Tá? Para o A4 aqui. E aqui eu tenho daí ampliar um objeto que eu clicar ou uma área que eu quiser selecionar aqui, né? Então, pegar aqui ele faz o zoom somente naquela área ali, né? Tá? Nessa coluna aqui do lado esquerdo nós temos as ferramentas de configuração aqui do ambiente, né? Então, primeiro aqui esse pontilhado, eu posso mostrar ou esconder esses grade aqui, né, de referência que tem aqui na minha página, tá? Então, basta que ele está ativado e posso desativar, aí não fica nenhum daqueles pontinhos da grade, né? Esses três aqui, escolho o sistema de medida que eu quero. Então, primeiro em polegadas, né, sistema imperial, o segundo em milésimos de polegadas e o terceiro em milímetros, né? Lembrando que no KiCad 5 esse de milésimos de polegada nós não temos. No KiCad 5 só tem polegadas ou milímetros. Aí você escolhe e você pode alterando durante o projeto, né? Tá? De acordo com a tua necessidade ali. Tá? Vou deixar em milímetro aqui. Esse aqui muda o tipo de cursor. Eu prefiro sempre esse cursor que são duas barras aqui, né? Correndo na tela. Mas se você quiser, você pode deixar apenas uma simples cruzinha onde está o cursor. Tá? Esse aqui eu vou pular por enquanto. Depois nós temos essas três aqui que me indicam como que eu posso fazer as ligações entre os componentes, né? Então, adiantando aqui, essa linha faz a ligação entre os componentes, tá? Se eu deixar nesse que está por padrão, que eu dou meio, eu posso fazer ligações somente em 90 graus, tá? Se eu quiser, eu posso fazer ela em 45 graus. Ou então, não é muito utilizado, né, mas posso fazer num ângulo qualquer aí. Na minha
nas minhas linhas aí, né, de ligação. Tá? Quando faz diagrama esquemático, tá, ao contrário lá do roteamento da placa, no diagrama esquemático é comum a gente usar 90 graus. Tá? A gente vai usar um ângulo diferente e daí usa preferentemente 45 graus. Se uma ligação em 90 graus ficar muito complexa ali, ou de entendimento muito mais difícil, né? Tá? Aí tu pode usar de 45 graus, mas o padrão é tentar usar sempre 90 graus aí, tá? Do lado de cá nós temos aqui as ferramentas daí para desenhar o circuito, né? Tá? A primeira aqui é para abrir a biblioteca de componentes. Então posso clicar aqui e ele vai abrir então a biblioteca de componentes. Ele demora um pouquinho a primeira vez, né, para carregar toda a biblioteca. Essa aqui é a parte mais demorada. Mas nas próximas vezes que for usar, ele já dentro do próprio tempo de uso, né? Ele já abre direto depois que ele carregou tudo, né? Daí ele carrega e fica na memória. Enquanto ele carrega, eu vou mostrar outras coisas aqui. Esse aqui tem um símbolo aqui de um terra, né? Ele abre também uma outra biblioteca, mas essa biblioteca é de sinais de alimentação. Eu já vou mostrar para vocês. Essa linha aqui é para fazer a ligação entre os componentes, é o fio, né? Que vai ligar os diversos componentes. Essa linha azul mais grossa aqui é uma linha que vai traçar um barramento. Um barramento então, é um conjunto de fios, né? Um conjunto de sinais que eu posso então levar de um lado para outro da placa. Então, em vez de levar vários sinais separados, eu crio um barramento. E aí, obviamente, dentro do barramento tem que especificar quais são os sinais que estão ali dentro, né? Tá? Esse aqui é para você poder acessar os sinais dentro do barramento. Então, quando eu vou chegar para o barramento em algum componente, naquele componente eu vou ter que separar os sinais, né? Separar os fios ali. Tá? Então eu uso esse aqui para poder fazer essa separação. Daí marca, ó, esse aqui é o D0, esse é o D1, esse é o clock, assim por diante, né? Esse xizinho que tem aqui, ele serve para a gente marcar que um determinado terminal de um componente não vai ser utilizado. A gente vai ver no final dessa aula que o KiCad faz uma pequena checagem do diagrama esquemático. Então eu posso, na hora que ele faz ali, se tiver um componente lá, por exemplo, um circuito integrado, que ele tenha alguns pinos que não são utilizados no meu projeto, e eu posso deixar esses pinos em aberto, ele vai me dar um erro ali, assim, ó, você esqueceu de ligar um fio ali no pino tal. Então, para que ele não dê esse erro, eu coloco um xizinho e estou dizendo para o KiCad, ó, KiCad, esse pino aqui vai ficar sem sinal nenhum mesmo, tá? É assim mesmo. Esse aqui é a junção, né? Então a união de dois fios. Por fim, nós temos aqui esse aqui para adicionar uma caixa de texto, né? Que eu posso usar então para incluir informações extras lá de texto no meu diagrama esquemático. Tá? Então, voltando aqui agora para a biblioteca, né? Ele abriu aqui a biblioteca através deste ícone aqui, né? Notem que tem ali do ladinho, no tagzinho ali, né? Adicione um símbolo entre parênteses letra A. Tá? O que é aquela letra A? Aquela letra A é a tecla de atalho. Então eu não preciso clicar aqui e depois clicar no diagrama esquemático para abrir a biblioteca. Se eu simplesmente pressionar a tecla A, ele vai abrir essa biblioteca para mim. Né? O KiCad tem muitas teclas de atalho que facilitam para a gente fazer o nosso diagrama esquemático aí. Tá? Bom, na biblioteca eu tenho então todos os componentes da biblioteca padrão, né, do KiCad. Tá? E se por acaso eu tivesse criado uma biblioteca personalizada para o meu projeto, tá, ela também apareceria aqui. Certo? Esse aqui, como eu não tenho, são só os componentes do próprio KiCad mesmo. Né? Então eu tenho por famílias aqui, né? Para cada família eu tenho lá vários componentes. Né? Tá?
Como eu falei, nós vamos fazer uma fonte baseada no LM317. Então, se eu for ficar procurando aqui o LM317, né, vai demorar um tempão. Tá? Então, eu posso aqui nessa campo aqui do filtro digitar uma informação do meu componente. Então, lá LM317, por exemplo, né? E aí ele vai me listar o que ele encontrar que tem a relação com o LM317, tá certo? Não sei porque esses dois 117 estão aqui, provavelmente alguma informação. Tá aqui, ó, no campo de comentário, né? Derivado do LM317, então ele pegou também, né? Tá? E aqui embaixo, então, nós começamos com o LM317. Nós temos aqui 3 primeiros modelos. Note que ele tem um sufixo aqui dizendo qual é o encapsulamento dele, né? E aqui do lado nós temos uma pequena descrição do componente, tá? Então, se a gente pegar aqui esses 4, na verdade, né? Você vai ver que a corrente dele é bastante baixa, 100 mA, 500 mA, né? Então, esses 4 aqui, na verdade esses 3 aqui, né? Eles servem para você fazer uma referência de tensão, mas não para alimentar alguma coisa, uma fonte propriamente dita, né? Ele pode fazer a referência de tensão para uma outra fonte, mas não pode ser usado como fonte sozinho, tá? Porque a corrente é baixa, né? O que interessa para nós aqui, já que é fonte, uma corrente mais alta, né? Então, vamos pegar aqui de 1,5 ampere. Desses aqui, o encapsulamento mais comum que a gente tem no mercado é o TO220, né? Então, vamos pegar aqui LM317, TO220, tá? Aqui embaixo ele dá um pequeno resumo, né? Mais ou menos o que está aqui do lado, na descrição. Então, vamos lá. Tem um componente que fornece uma corrente de até 1,5 ampere, permite uma tensão de entrada de até 35 volts, é um regulador ajustável, né? Tem um encapsulamento TO220 e assim por diante, né? Mais para baixo aqui eu tenho lá informações, ó, tem o footprint e tenho o datasheet de um fabricante, nesse caso o Texas aqui, né? Esse campo referência é que vai diferenciar um componente do outro aí, né? Então, se eu tenho vários circuitos integrados aí, então cada um pode ser de diversas funcionalidades, né? Então, tem aqui esse regulador de tensão, podia ter lá um circuito digital com microcontrolador, um amplificador operacional, sei lá. Mas todos eles, na referência, vão começar com a letra U. E aí, no lugar da interrogação, vai ter um número para diferenciar um do outro, né? Então, no caso nosso aqui, esse aqui vai ser o U1, né? Se eu tivesse outro, ele seria o 2, o 3 e assim por diante, né? Para resistor vai ser a letra R, para capacitor a letra C, para diodo a letra D, para transistor a letra Q e assim por diante, né? Então cada componente tem uma nomenclatura que na verdade é mais ou menos padronizada aí, né? Os diagramas esquemáticos, tá? Aqui do lado nós temos o símbolo dele, né? Então esse é o símbolo que vai aparecer para nós aqui. E aqui embaixo, na versão 7, nós temos o footprint, tá? A versão 5 não apresenta o footprint para a gente, né? Só o símbolo, tá? Então aqui nós podemos verificar caso aquele componente tenha o footprint, que é esse aqui, né? Depois a gente vai pegar um resistor, por exemplo, o resistor não vem com footprint, aqui a gente tem que colocar o footprint manualmente, né? Ok, aparece o componente na minha área de trabalho, né? Eu vou colocar ele em um lugar qualquer aqui, relevante para mim, né? Vou deixar ele aqui, tá? Então tá lá. Nessa situação, vou usar a tecla ESC para desmarcar ele, né? E eu posso melhorar essa disposição aqui. Então, por exemplo, esse nome que está aqui em cima, eu posso aqui selecionar ele e mover ele aqui, por exemplo, aqui para baixo, né? Aí a referência dele, eu vou selecionar a referência primeiro, letra M para mover, coloco ela em cima, por exemplo, né? Se eu colocar o cursor em cima do componente, então, colocar a letra M, ele vai mover tudo junto, né? Então ele move todo mundo, né? Tá? Novamente com o cursor em cima, eu posso rotacionar com a letra R, tá? Então, ele vai rotacionando em 90 graus. Posso espelhar com a letra X, tá? Então ele espelha aqui na horizontal, né? Tá certo? E posso espelhar aqui na letra Y, vou espelhar na vertical, tá? Com a tecla E, eu entro na caixinha de propriedades do símbolo, tá? Então tá lá, a referência já está marcada U1,
Note que o 1 está marcado ali, né, que eu posso alterar. Se quisesse colocar isso aqui como o 2, por exemplo, eu poderia marcar, tá certo? Então, se eu quiser fazer uma numeração manualmente aqui, eu posso colocar, tá? Às vezes é interessante, alguns componentes, você deixar a numeração fixa conforme as tuas necessidades, não conforme a maneira que o KiCad vai colocando automaticamente. No campo valor eu coloco uma referência para o componente, né? Então no caso aqui, como é um circuito integrado, vai ser o próprio nome do circuito integrado. Mas se fosse um componente com valor, né, um resistor, por exemplo, então eu coloco lá o valor do resistor, 1K, 100K, 47K e assim por diante, né? Capacitor, indutor, essas coisas assim, tá? Eu posso alterar isso daqui, então em vez de deixar aqui LM317 e TO220, né, com o nome comprido, eu posso deixar só LM317, ou como é conhecido mais no mercado, LM317T, né, certo? Além disso, eu posso marcar essa informação como visível ou não visível, né, então através dessas marcações aqui, tá? Embaixo nós temos o footprint. Então esse é um componente que já vem com o footprint na biblioteca. Então o cara que criou a biblioteca, provavelmente foi alguém da Texas lá, né? Colocou já o footprint ali por padrão, tá? Alguns componentes não vem o footprint, tem que colocar o footprint manualmente. Mesmo assim, esse que veio o footprint, então a gente pode observar que é um encapsulamento TO220. Esse 3 aqui indica que ele tem 3 pinos, né? E que esse componente vai ficar na vertical, ou seja, vai ficar de pé na placa, tá? Eu posso querer alterar isso aqui e colocar o componente deitado na placa com os terminais dobrados, né? Então, se eu quiser alterar isso daqui, eu venho aqui, seleciono esse campo e venho aqui nesses 3 livrinhos aqui no final, ele vai abrir a biblioteca de footprint, né? Então, nota que tem todos os footprints, não é só desse componente, é todos os possíveis aqui do KiCad, tá? Esse componente vai estar dentro daqui dessa classe, né, TO-SOT do tipo THT, né? Então tem lá TO-SOT-SMD, TO-SOT do tipo THT, né? E aqui dentro então tem as derivações desse tipo de footprint aqui, né? Tá? Então podem ver que a gente tem, por exemplo, aqui lá o TO-92, né, que é aquele clássico do transistor que a gente tem, né? Não é o caso aqui, tá? Então é esse aqui, vou mostrar aqui para vocês. Nesse ícone eu posso ver o modelo 3D. Então, tá lá, né? Esse componente aqui é o TO92. No nosso caso é o TO220. Então, vamos lá procurar o TO220. De 3 pinos. Então, vejam que eu tenho 3 variações do TO220 de 3 pinos, né? Aqui nós tínhamos aqui, por padrão, é o TO220 de 3 pinos na vertical, tá? Então, na placa ele vai ficar dessa maneira aqui, né? Ficar de pezinho, como eu falei para vocês. Mas pode ser que eu queira colocar ele deitado. Então, aqui ó, TO220, 3 pinos na horizontal. Esse step down aqui é que ele vai ficar deitado com a face do componente para cima, né? Então, na placa ele vai ficar dessa maneira aqui, tá? Então, notem que é dobrado os terminais aqui, ele vai ficar deitado na placa, tá? Dessa maneira aqui, eu posso colocar um dissipador por baixo aqui e prender o componente na placa. Então ele vai ficar ali preso de maneira mais robusta ali, né? mais firme, tá? E eu tenho aqui esse outro aqui que ele fica colocar a face do componente para baixo, tá? E aí o dissipador fica em cima aqui. Talvez para a dissipação fique um pouquinho melhor, mas isso aqui é uma maneira ruim, né? Porque o nome do componente vai estar voltado para a placa. Então, se eu for pegar essa placa depois de montada para fazer uma inspeção, fazer uma manutenção, eu não vou poder reconhecer o componente de cara aqui, né? Tá certo? Então, vou ter que ver a referência dele, procurar no datasheet, etc. Tá? Então, não é muito usual isso daqui. Tá? Vamos voltar aqui para o vertical, deixar assim como está. Esse ícone aqui transporta então esse encapsulamento lá para minha campo de propriedade do footprint ali, né? Tá? Então tá, ok, o componente está pronto aqui, né? Vamos dar uma ajeitada aqui porque ele só se afastou ali. Tá? Agora vamos acrescentar aqui a ponte retificadora. Vou ficar mais para cá, né? Então novamente, tecla A para abrir a biblioteca. Vamos procurar por diodo, né?
Apareceu aqui, o que aconteceu? Vai ficar o D maiúsculo? Isso, a gente colocar o D maiúsculo ali, tá? Então é sensível a caixa aí, né? Tá? Então podem ver que tem vários tipos de diodos aqui, né? Tá? Eu tenho que escolher qual eu vou usar, tá certo? Se eu colocar simplesmente a letra D, ele vai abrir aqui para mim um diodo genérico. Então note que aqui nas informações aqui não tenho nenhuma informação do diodo, não tenho informação de footprint, nada, né? Tá? E tem aqui apenas o símbolo dele, não tenho nenhum footprint especificado. Tá? Mas é mais comum a gente utilizar um componente mais específico, né? A gente já definiu o componente, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um N4007. Tá? E aí eu já tenho então um N4007, que tem as informações dele, né? Então, tensão reversa de 1000 volts, corrente direta de 1 ampere, encapsulamento de O41, né? Então está lá embaixo o encapsulamento dele, né? O símbolo está aqui, as informações, tudo mais aqui, né? Tem até o datasheet e assim por diante, né? Tá ok? Então está lá meu componente, vamos rotacionar, deixar aqui o anodo para cima, tá? Colocar ele um pouquinho para baixo aqui da linha de VI aqui, tá? A gente pode ajustar isso daqui, né? Mas vamos tentar colocar já na posição mais correta, tá? Como é uma ponte em retificadores, eu vou precisar de 4 diodos. Então eu posso novamente teclar A para abrir a biblioteca, né? E já pegar lá, nota que já pegou aqui utilizados recentemente aqui, né? Então eu já tenho um N4007 e vou colocá-lo aqui então, rotacionado novamente, né? E vou colocar ele do ladinho aqui, tá? Eu esqueci nesse outro aqui de ajustar as informações, né? Vou ajustar agora para deixar ele mais compacto aqui um pouquinho, né? Nota que eu tenho que fazer isso para todos eles daí, né? Imagine se eu tivesse aqui 50 diodos aqui para colocar aqui nessa folha desse esquemático. Então ficaria meio complexo, né? Então o que eu posso fazer? Já que eu ajustei aqui, eu posso agora então pegar, marco o componente, Ctrl C, Ctrl V, eu faço uma cópia do componente já com as informações aqui que eu ajustei, as propriedades que eu ajustei já transportadas aqui, né? Então não precisa ficar fazendo para todos eles, tá? Então aí estão meus 4 diodos, tá? Na entrada eu vou colocar um conector, então letra A, e aí eu vou procurar o conector. Então o conector é meio chato aqui no KiCad, porque nós temos uma infinidade aqui, ó. Então para símbolos, ó, tem aqui, ó, conector 1, 2, 3, 4, 5 categorias de conectores, né? E aí se eu abrir esse aqui, por exemplo, eu tenho lá vários tipos, ó, conector RJ, né? Então tem o RJ9, RJ11, RJ45 e assim por diante. Conector para fonte, conector do ISP lá para gravação do Arduino e assim por diante, né? E aí por aí vai. Então vendo que tem uma infinidade. Se eu for procurar cada um desses aqui, né? Tá? Vai demorar um tempão aqui, né? Então aqui a gente com o tempo a gente vai decorando, né? Vai se acostumando para usar aqui uns conectores já específicos, né? Tá? Bom, eu vou usar aqui esse cara aqui, que é um conector parafusado, tá? Então tá ali ele, né? Vai ver que não tem muita informação, né? Nem footprint nem nada, tá? Vamos colocar ele aqui. Vou espelhar ele no eixo X para deixar os terminais dele para o outro lado e colocar ele mais ou menos centralizado, tá? Agora vamos editá-lo. J1, valor, vou dizer para qual finalidade dele, então para ligar o transformador, né? Então vou colocar a palavrinha trafo aqui para deixar indicado que aqui vai ligar o transformador e vamos procurar o footprint, tá? Footprint para conector eu também tenho muito mais, então veja que começa aqui, né? E vai até aqui embaixo, então tem toda essa afinidade de conectores aqui, né? Se for procurar então um conector do parafusado, assim, vai demorar um tempão, né? Então também, e além disso eu tenho aqui embaixo, né, os terminais, que também não deixam de ser conectores, né? Tá? Então no começo a gente se bate realmente aqui, tá? Eu vou usar aqui o terminal Fênix, tá? Então esse aqui é um Fênix
que é parafusado, né, um terminal conector parafusado. Vou mostrar o 3D aqui para vocês. Então tá lá, né, ele é soldado na placa, e aqui nós temos as duas entradas que eu coloco o fio e parafuso aqui para fixar o fio aqui no conector, né, tá? Notem que nós temos dois tipos aqui para 2 pinos, né? Então lá, uma linha de 2 pinos, tá? Esse aqui com o pitch aqui de 5,08 milímetros, né? E logo abaixo nós também temos ele, né? Só que o pitch agora é 5 milímetros, né? Vamos ver o modelo 3D, ele é exatamente igual, né? Então, lá. A única diferença é a distância entre os pinos aqui, tá certo? Vamos usar aqui esse de cima que ele está em sistema imperial, né? Então 5,08 milímetros equivale aqui a 200 mils, né? Tá? Então vamos usar esse aqui, né? Ok. Ok. E agora vamos ajeitar aqui. Tecla M para mover, tecla R para rotacionar, né? Vou deixar ele um pouquinho mais junto aqui. Tá? Vamos precisar do capacitor para poder filtrar, né? Então, no nosso caso aqui, se eu pressionar a tecla C, ele vai me chamar lá vários componentes, né? Então, tem aqui o capacitor não polarizado, que é o capacitor lá cerâmico, o capacitor poliéster, sei lá, né? Tá? E um pouquinho para baixo nós temos aqui, então, vou colocar aqui CPOL, né? CPOL, que é o capacitor polarizado, então eletrolítico, né? Então o símbolo está aqui. Tá? Notem que eu tenho vários aqui, né? Então, por exemplo, eu posso ter esse aqui embaixo, que é o símbolo americano. Tá? Esse aqui é o símbolo DIN, né, o símbolo europeu. Tá? Eu tenho a versão dele normal e a versão miniatura. Então, esse aqui só muda o tamanho do símbolo, não muda as características do componente físico. Tá? Então, posso usar qualquer um deles aqui. Né? Tá? Então, esse aqui, o small aqui. Tá certo? Isso aqui são para 2 capacitores no mesmo encapsulamento. Ali, né? Vamos usar o primeiro aqui mesmo. Tá? Ah, só lembrando, aqui lá no KiCad 5 é CP, tá? Aqui é C_POL, lá no KiCad 5 é CP, tá certo? Note que ele não tem footprint, né? Não tem informação nenhuma. O capacitor é um componente genérico, então ele varia, né? Lembrando que a capacitância, o tamanho do capacitor varia com a capacitância e com a tensão de operação, máxima de operação dele. Então, eu teria que criar vários símbolos se eu quisesse já colocar o footprint, né? Então é mais fácil deixar sem o footprint e colocar o footprint depois, né? Então, ok. Então tá ali o componente, vamos deixar ali mais ou menos alinhado na mesma altura do conector ali, tá? E vamos editar com a tecla E, editar o componente. Então lá, vamos mudar aqui, por exemplo, 220 microfarads, né, que é um capacitor razoável para filtragem de uma fonte, né? E vamos escolher um footprint aqui. Então, vamos abrir a biblioteca de footprint e procurar então lá em cima capacitor THT. Tá? Então nota, eu tenho capacitor SMD, capacitor tântalo DSMD e capacitor THT. Tá? Então se está capacitor THT, ele me mostra aqui vários tipos de capacitor THT. Tá? Não é só polarizado. Então eu tenho lá CP que é polarizado e lá embaixo eu tenho apenas C que é não polarizado. Tá? Então está tudo na mesma biblioteca, na mesma classe. Né? No nosso caso, nós vamos usar um capacitor, então, é um capacitor de 2.200 microfarads, né? Com uma tensão ali do regulador vai até 35 volts, então sugere que eu possa usar a tensão até essa magnitude, né? Então eu teria que usar aqui um capacitor lá de uns, pelo menos, no mínimo, 50 volts. Isso sugere que é um capacitor aí bastante grande, né? Tá? Os primeiros componentes que nós temos aqui são esses axiais aqui. O que é o axial? Tá, então o axial ele fica deitado na placa e tem os terminais saindo um de cada lado do componente. Né? Vamos ver o modelo 3D. Então tá lá, né? Ele vai ficar desse jeito na placa. Tá? Essa ranhura aqui indica o lado positivo do componente. Tá? E a faixa aqui, isso que não está bem desenhado, mas geralmente a faixa já tem uma flechinha indicando que o terminal negativo seria esse daqui. Né? Tá? Esse tipo de capacitor não está muito em uso ultimamente, então é mais difícil encontrar. Hoje em dia é mais comum a gente encontrar o capacitor radial. Tá? Então o radial está aqui, né? Os terminais estão do mesmo lado, tá? Ele vai ficar de pezinho na placa. E aí tem a faixa indicando aqui qual que é o lado negativo. Tá?
No KiCad e outros softwares, eles colocam lá o padzinho quadrado para o terminal positivo e o redondo para o negativo, né? Para você, na hora de soldar, não soldar errado, tá? Mas vamos lá, tem que escolher um capacitor grande aqui, né? Então vamos pegar um radial aqui embaixo. Ó, tem um radial tântalo aqui também, né? Tá, que é esse modelo aqui, tá certo? Nossa, é um radial. Então aqui é aquela hora que você tem que ter o componente para saber as dimensões, né? No caso do capacitor, que é o diâmetro dele, então por exemplo que é 22 milímetros e o pitch 10 milímetros, né? Tá? Esse capacitor aqui é grande, lá. Vamos pegar esse aqui mesmo, né? Então diâmetro aqui de 22 milímetros com pitch de 10 milímetros aqui, né? Pitch, lembrando que é a distância entre os pinos. Vamos pegar outro, que esse aqui tem 3 pinos, né? Tá? Por que ele tem 3 pinos? Note que esses 2 pinos aqui são pino 2, né? Significa que eles estão interconectados, tá? Isso aqui serve para porque você, de repente um fabricante tem um capacitor desse tamanho, né? E outro fabricante tem um capacitor que tem a mesma função, só que menorzinho. Então ele vai servir aqui para os dois lados. Note que ele tem então um pitch aqui de 10 milímetros, né? No caso aqui, ó, talvez seja 10 milímetros aqui, mas enfim, né? Eu tenho duas opções de soldar o capacitor na placa. Uma linha de produção, que eu não sei qual é o capacitor que vem, isso aí pode ser interessante, né? Vamos pegar o simples aqui, né? Vamos achar aqui então, deixa eu ver esse aqui. Vou pegar esse aqui, né? Então, diâmetro de 22 milímetros, pitch 10 milímetros, tá? Então, ele vai ser esse capacitor aqui, né? Nota que ele é bem grande aí, tá? Ok? Transportar lá para o datasheet, está ali, né? Ok? Nós temos nosso capacitor. Vamos agora ajustar aqui então os nomes mais próximos. Vamos colocar um capacitor cerâmico aqui para filtrar ruídos de alta frequência, né? Então, letra C, que é o capacitor genérico aqui também, não polarizado. Vou colocar ele aqui do lado. Vamos editar. Nota que ele já numerou para C2 ali, né? Então, o capacitor eletrolítico for C1 e esse C2. E aqui vamos colocar lá 100 nanofarads. Tá? Deixa eu colocar aqui lá por 100 volts, sei lá. Tá? Deixa eu colocar no outro lá também. Tá? Escolher o footprint. Nota que o footprint é na mesma classe aqui, né? Capacitores THT. Só que nós vamos descer lá para baixo em capacitores disco, né? Tá? Vamos pegar aqui o primeiro ou o segundo aqui, né? Tanto faz aqui. O capacitor de 100 nano hoje em dia está bem pequeno, né? Então, seria esse capacitorzinho aqui. Tá? Sempre lembrando, né? É bom ter o componente em mãos para ter as dimensões corretas dele. Né? Tá? Ok. Aproveitando que está aqui, antes de fechar, tem aqui também os capacitores retangulares, que são capacitores de poliéster, né? Então, eles são desse tipo aqui, né? Tá? Isso que na verdade é que o capacitor, antigamente era chamado de capacitor Chico, não sei se ainda é assim, mas tem outros aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Eles são coloridinhos, né? Esses são os poliésteres tradicional. Tá? Tem azul, vermelho, verde, depende do fabricante aí, né? Nós vamos pegar lá então o nosso disco lá, o segundo lá que nós tínhamos lá, né? Tá? Diâmetro de 3 milímetros e o pitch aqui de 2,5 milímetros. Tá ok? Então tá lá o nosso capacitor, né? Vou colocar aqui a informação mais próxima aqui. Agora nós vamos precisar aqui de um potenciômetro. Então, novamente letra A. Vamos digitar ali pot, né? E ele apresenta aqui, ó, R pot aqui, né? Tá? Vai aparecer figurinha no momento indesejado. Então nós temos vários potenciômetros também, né? Então, esse aqui é o comum, então tá lá, né? O símbolo dele, tá? Não tem o footprint, tá? Tem então, o dual, né, que são dois potenciômetros ligados pelo mesmo eixo. Então eu altero o valor dos dois potenciômetros com um eixo só. E eu tenho o dual com os eixos separados aqui. Então aqui ele vai ter duas instâncias do mesmo componente, unidade A e unidade B. Tá? Então esse aqui daí tem um eixo interno e um eixo externo para poder ajustar
cada um dos potenciômetros separadamente, né? Tá? Não confundir com outros tipos que tem aqui, né, como resistor variável, etc, né? Vamos pegar aqui o primeiro potenciômetro, que é o nosso caso, um potenciômetro só, ok? Vamos colocar ele alinhado aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo aqui, vai ter ligação no meio. Vou ficar alinhado com esse diodo aqui, ok? E vamos editar as informações. Então, nós clicou RV1, tá? É comum colocar R também, né? R ou RV, tá? Então, o pote também às vezes, né? O P. Vamos lá. O valor desse cara aqui, o comum, vamos colocar 5K ohms, né? Tá? É o mais comum. E vamos procurar um footprint para ele. Tá? Bom, vamos procurar lá potenciômetro THT. Então tem SMD e THT. Tá? E aqui também tem que ter agora o componente em mãos aqui para ou o código dele para saber qual é certinho, né? Tá? Eu vou pegar um no chute aqui, deixa eu ver aqui, está me parecendo um pouco grande. Vamos pegar esse aqui, né? Vamos pegar esse aqui, ver se consigo medir aqui o pitch que dê 200 mils aqui, né? Tá? Aqui é importante, além de verificar o pitch, né, ver as distâncias, tá? Porque alguns potenciômetros ele tem os terminais aqui na frente, tá? Então se você vai soldar na placa, você tem que prever toda essa área aqui atrás para reservar espaço na tua placa, né? Para não encavalar componentes. Se eu colocar esse componente aqui e for colocar por um tradicional, vamos até procurar um tradicional aqui para ver se a gente acha. Ó, né? Então aqui, ó, qual que é o pitch desse aqui? Também é 200 mil, né? Tá? Só que note que tem toda essa região aqui, né, que vai por causa da placa, né? Então isso aqui está mais compatível com o nosso potenciômetro que ele conta nas lojinhas ali. Então eu tenho que prever isso daqui, né? Tá? Esse espaço todo aqui. Ok? Notem que esse aqui não tem modelo 3D, tá certo? Então ele vai apresentar só o footprint aqui pra gente, né? Tá? Se eu quiser modelo 3D, eu tenho que desenhar um ou procurar nos repositórios aí, tá? Ok? Então tá lá o nosso potenciômetro, né? Vamos ajustar aqui. Aqui tá até bom, né? Aí tá. Vou um pouquinho mais pra cá. Vou colocar ele até aqui. E o valor dele aqui pertinho, tá? Ok? Agora vamos precisar de um resistor, com letra A novamente para abrir a biblioteca, R para procurar resistor, então o resistor genérico está aqui, tá? Eu tenho outros tipos de resistores aqui. Então, por exemplo, aqui tem redes de resistores, né, que são vários resistores dentro de um encapsulamento só. Está aqui o footprint dele, né? No nosso caso é um resistor comum, né? Ok? Ele vai ficar mais ou menos por aqui. Vamos colocar alinhado com o diodo lá. Vamos editar as propriedades dele. Esse aqui é um resistor aqui de baixo valor, geralmente 240 ohms. E vamos procurar um footprint. Esses valores são calculados, tá? Eu estou colocando aqui no que é mais comum a gente encontrar aí nos projetos. Né? Procurar aqui resistor THT. E também, ó, tem os arrays, né, que falei lá antes, tá? Vou pegar um aqui para vocês verem, só não é o nosso caso, mas só para vocês verificarem. O componente é assim, né? É usado bastante para fazer pull-up em microcontroladores e coisa parecida, tá? Então, são vários resistores, tem os terminais independentes aqui, e o primeiro aqui é um terminal que é comum para todos eles, né? Tá? Então, tá lá. Nosso caso é um resistor tradicional lá, DIN 0204, né? Tá? Então ele tem vários modelos, ó, tem o vertical, então ele fica pequenininho, mas ele vai ficar de pé na placa. Antigamente era comum ter esse tipo de configuração para economizar espaço na placa, né? Só que você tem que ficar dobrando o componente, etc, né? Hoje em dia é melhor deixar ele deitado, tá? Então vamos pegar aqui um horizontal. Eu tenho esse aqui que o pitch é 5,08 milímetros, tá? Posso usar, só que esse aqui, o que acontece? Os terminais aqui ficam muito justos aqui, né? Tá? E se eu tiver um fabricante um pouquinho maior também dá problema, mas posso usar, né? Se eu tenho os componentes em mão, já posso usar. É mais seguro talvez usar esse pitch 7,62 milímetros aqui, né? 300 mil, tá?
Então vamos pegar esse aqui, mesma coisa, né? Só tem mais distância aqui entre o corpo do componente e a ilhazinha que vai soldar o terminal, né? Ok, transportar para lá e já está tudo certinho, né? Ok, está aqui o nosso componente. Por fim, agora os terminais de saída. Aqui vou colocar 2 pinos banana, tá? Então vou procurar lá nos conectores, né? Acho que eu não tenho. Não vou ter aqui o conector pino banana aqui, eu não sei, né? Vamos perder tempo, vou colocar esse aqui genérico, tá? Nem vou pegar esse aqui, ó. Poderia pegar esse conector aqui, né? Então é um conector, um pino, né? Tá? Depois altero lá o footprint dele, coloco um footprint específico lá para pino banana, né? Eu vou pegar aqui só para mostrar uma coisa diferente. Vou pegar, pegar da outra biblioteca, da outra classe. Talvez pegar desse aqui conector, pegar aqui conector genérico, né? Então conector genérico, daí são as barras de pino geralmente, tá? Então tem vários aqui, ó. Uma linha com um pino, uma linha com 2 pinos, uma linha com 3 pinos, né? Lá embaixo tem, ó, 2 linhas com 5 pinos, tá? Etc, né? E mais para baixo daqui eu tenho o formato de numeração. Então lá, ó, 2 filas com, vou pegar mais pinos aqui para baixo, 2 filas com 5 pinos aqui, né? Contagem dos pinos no sentido anti-horário do relógio, né? Então a numeração da pino está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, etc, chegar até 10, né? Ou contagem ímpar par ali, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Esse é o mais comum, tá? Para você usar lá com aqueles conectores barra de pinos que a gente tem no mercado aí, tá? Então esse é ímpar par que tá aí, tá bom? Vamos pegar lá em cima, o nosso é 1 para 1 mesmo, né? Então conector 1 para 1 é esse aqui, tá ok? Vamos colocar ele por aqui, vamos editar. Então, ó, esse aqui vamos pôr aqui, por exemplo, V+, ou somente mais aqui, né? Para indicar que é saída positiva ali, tá? ou saída mais, qualquer coisa parecida, né? E vamos procurar agora o pino, footprint, né? Então vamos lá em cima. Então lembra que eu falei lá para vocês, nós temos aqui as barras de pinos, né? Tá? Então tem lá a barra de pino que vai ficar aqui na horizontal, tá? Então seria esse aqui, né? Tá? Ou barra de pinos vertical, que daí ele fica de pezinho na placa, tá? Tem várias aqui, né? Então lá, por exemplo, 1 para 8, qualquer vertical, né? Então lá, barra de pino tradicional. No nosso caso, nós queremos colocar o que aqui? Um pino banana, tá? Então vou procurar nesse genérico aqui, tá? Tem lá jack banana, um pino, tá? Na verdade ele não tem footprint, tá? Ele só tem aqui não tem modelo 3D, ele só tem o footprint. Então tá, vamos usar esse aqui mesmo, tá? Tá. Ok? Então tá lá, né? Vou colocar esse nome aqui e o maisinho vou colocar em cima aqui, tá? E vou copiar ele agora lá para baixo para a saída negativa, né? Ctrl C, Ctrl V, e aí coloco ele mais para baixo aqui, tá? E nesse caso só vou precisar editar aqui esse maisinho para colocar um menos aqui, né? Então tá aí, tá? Então tá aí, todos os componentes estão aqui. Vou partir agora para a ligação, né? Vou deixar ele mais ou menos ajustado aqui. A ligação a gente faz com esse aqui, que é o fio, né, que eu falei para vocês. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo, né? Vamos desenhar a ponte primeiro. Então, observar sempre de colocar o cursor, começar em cima da bolinha do terminal do componente, né? E terminar na bolinha que está lá, tá? É comum quando a gente está fazendo isso aqui na pressa, fazer alguma coisa do tipo isso aqui, ó, tá? Então, aqui ficou muito próximo e a gente às vezes na pressa não percebe, tá? Que não foi feita a ligação certinha, tá? Eu vou deixar assim para na checagem verificar que vai apresentar um erro depois, tá? O KiCad faz a checagem para a gente aqui, né?
Lembrando que se ficar assim, lá na placa ele não vai ter essa ligação do diodo aqui com esse diodo aqui. Né? Vou pegar o transformador aqui, colocar até aqui, ó, nota que ele já fez a junção automaticamente para mim, né? E esse aqui vai lá no outro par de diodos lá. Tá? Então tá pronto. Agora vamos pegar aqui desse diodo, vamos ligar na entrada do regulador de tensão aqui, tá? E completar as ligações. Então esse aqui vai lá para a entrada do regulador de tensão, capacitor também, né? Tá? E fazer as mesmas coisas para o lado de baixo. Bom, aqui tem assim, as duas opções, tá? Eu posso pegar e puxar uma linha que está aqui, né? Vem até aqui no final, e aí eu vou puxando as outras, né? Ou então é mais comum nos diagramas a gente pegar, colocar símbolo de terra, né? Então posso vir aqui para selecionar a biblioteca de símbolos de terra, né? Tá? Então vou procurar lá por um GND, pegar o primeiro que está aqui mesmo e colocar um GND aqui para cada ponto desses aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, opa, vai ser nome mais próximo aqui, Ctrl C, Ctrl V e colocando para cada um deles aqui, né? No caso de fonte é mais comum fazer o contrário lá, tá? Fazer a ligação mesmo do que ficar colocando um monte de GNDs aqui, mas no caso de circuitos complexos é bastante comum a gente fazer dessa maneira mesmo, né? Tá? Vou fazer aqui a ligação. Então está pronta a ligação do GND, né? Agora vou fazer aqui no final, então saída do regulador vai para a saída da fonte. Tem essa ligação da realimentação do regulador ali. Que vai daí lá para o potenciômetro de ajuste ali. Então está lá, está pronta a nossa fonte aqui, né? Tá? Um detalhe que eu esqueci de falar, no KiCad 7 ele já vai colocando a numeração D1, D2, D3 e assim por diante, né? Para todos os componentes. No KiCad 5 ele deixa a interrogação. Então depois que você fez todo o diagrama esquemático, aí você tem que vir nesse ícone aqui, lá no KiCad 5 é uma cadernetinha com uma caneta em cima, né? Tá? E aqui você vai poder numerar os componentes, tá? Então eu posso, nesse caso, renumerar os componentes, tá? Então aqui nessa maneira ele foi numerando de acordo com os valores que na sequência que eu fui colocando os componentes, né? Então eu coloquei esse diodo primeiro, ficou D1, depois esse aqui ficou D2 e assim por diante. Eu posso alterar essa ordem aqui, né? Tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, redefina todas as anotações já existentes, né? E mudar a ordem de classificação. Então, vou mudar aqui, por exemplo, para essa ordem aqui. Primeiro ele faz a varredura na vertical, depois na horizontal, né? Então, se eu fizer isso, ele vai me dizer tudo que ele fez aqui, as variações aqui, né? Tá? Então, note que agora está D1, D2, D3, D4, só esses dois na verdade que mudou, né? Tá? Mas daí vai da vontade de cada um, né? Lembrando que no KiCad 5 é obrigatório você fazer isso, né? No KiCad 7 não precisa, né? Tá? Aqui ele faz a varredura primeiro na vertical, primeiro na horizontal, depois na vertical, tá? Então, aí ele mudou, ó, já mudou o J2 aqui, né? Que era o J1, tá? Já fiz uma... Vamos mudar isso aqui para J1 de novo. Vou colocar lá J1. Daí eu tenho que alterar lá no final para J2. Então tá lá, né? Então aí agora está pronto realmente o nosso... falta um detalhe, né? O LM317 um componente vai precisar de dissipador de calor. Então vamos abrir a biblioteca e procurar. Apesar do dissipador de calor não ser um componente elétrico ou eletrônico, né? Eu tenho ele aqui também, tá? Então vamos pegar esse... Note que eu tenho aqui, ó, o genérico, né? Tá? Esse aqui não tem pino, né? Eu tenho esse aqui que tem um pino, esse que tem 2 pinos e esse que tem 3 pinos, tá? Vamos pegar aqui o de 1 pino. Por que eu preciso de pino no dissipador de calor, já que ele não tem ligação elétrica, tá? Aqui é interessante
a gente tem o pino porque a gente usa o pino para fixar mecanicamente o dissipador na placa. Se ele não tiver pino, quem vai segurar o dissipador de calor é o próprio componente. Como o dissipador de calor é um elemento pesado, né, então ele pode começar a trabalhar e quebrar o terminal do componente. Então é comum a gente ter lá o dissipador de calor com pinos, né, e aí eu soldo o dissipador de calor na placa, tá? E aí ele vai ficar preso na placa, não joga esforço em cima do componente, tá certo? Nota que eu vou pegar um pino aqui, mas lá no footprint eu vou pegar um de 2 pinos, já explico o porquê. Tá? Então, vamos colocar ele próximo aqui do componente que a gente vai usar o dissipador de calor, né? Não necessariamente, mas aqui fica mais bem documentado, né? E aí vamos editar então as propriedades dele. O valor não interessa, né? Vou colocar então aqui não visível, tá? E vou procurar lá o footprint. Então, vamos lá no footprint. Então tá ali, né? E aí eu tenho vários tipos de dissipador de calor, né? Tá? Então tá lá, esse aqui tem os pinos ali, né? Se eu for ver o modelo 3D, nem todos têm modelo 3D, né? Tá, esse aqui tem, ó, né? Então nota ali, ele tem esses 3 furinhos que eu coloco as hastes ali e deveria soldar. Esse aqui não tem os padzinhos, então o cara que fez essa biblioteca não fez os padzinhos aqui para soldagem, né? Tá? Eu vou escolher esse último que está aqui, ver se é esse aqui mesmo. Não. Esse aqui, né? Então lá no KiCad 5, esse aqui era o último que estava ali, tá? Então nota que esse aqui tem 2 pinos, né? Mas se vocês observarem, os 2 pinos estão marcados com o número 1. Só foi feito assim na biblioteca, então eles são conectados entre eles, né? Tá certo? Então se eu escolher um footprint com um símbolo com 2 pinos e usar esse dissipador que tem 2 pinos com a mesma numeração, ele vai dar um erro lá atrás, tá? Então eu coloco o símbolo com um pino e apesar daqui eu estar usando 2 pinos, como os dois têm a mesma numeração, ele vai estar então ser o mesmo pino, né? Tá certo? Então ok. E tá lá o nosso, agora sim, né? Agora está pronto o nosso diagrama esquemático aqui. Vamos salvar, que a gente não salvou até agora, e vamos fazer a checagem. Então aquela checagem que eu falei para vocês no começo, né? Ela é feita aqui nesse ícone aqui, né? No KiCad 5 é o desenho de uma joaninha, né? Tá certo? Mas a checagem é a mesma. Então vamos checar aqui, executar, e aí ele vai mostrar aqui alguns erros, tá? Então vamos identificar esses erros aqui. Primeiro aqui, erro pino sem conexão. Ah, ele marcou aqui no culpado. Vamos ver. Tá? Então note que ele coloca aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas enfim, note no cruzamento do cursor ali, né, tem uma flechinha vermelha, tá? E ele está ali, tá? Então ele coloca o cursor em cima do erro. Só que na hora que for mover para lá, ele já tira o cursor da posição. Então eu tenho que memorizar antes onde que estava, né? Então seria aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Então um erro é esse aqui, né? Tá? Qual que é o erro? Esse pino do potenciômetro está em aberto, né? Não tem ligação nenhuma, tá? Qual que é a solução? Colocar esse xizinho aqui, né? Tá? Aqui tem um outro erro que depois eu vou explicar para vocês. Ele vai ter outro erro que é esse aqui, né? Ó, nota que aqui também tem uma flechinha vermelha, né? Dizendo que o pino do diodo também não tem conexão. Vamos executar novamente aqui a checagem aqui, tá? Nota que eu adivinho para 4 erros, né? Tá? E tem outro pino sem conexão aqui, o segundo erro aqui, né? Ah, esse aqui é do dissipador de calor. Vamos pegar lá de baixo, o último. Pino D2, pino 2 está sem conexão também, né? Que é aquele que eu falei para vocês. Então vejam que o cursor agora não foi para cima lá, que estranho, tá? Mas enfim, né? Então é essa ligação aqui que tem, então solução, completar a ligação aqui, né? Tá? Vamos fazer a checagem novamente. Nós temos lá em cima esse que é do dissipador de calor aqui, tá? Então, vamos colocar o xizinho aqui pro dissipador de calor. E agora sim, sobraram aqueles 2 erros ali que são erros meio esquisitos, né? Vamos ver. Então lá, ó, pino de entrada de energia, não foi adicionado nenhum pino de energia de saída, tá? Então esse aqui é
aquele do GND que eu lá no potenciômetro, tá? Então, tá ali, né? Só que ele não está levando o cursor para lá, mas enfim, ele chegou, centralizou. O outro aqui é lá na entrada do regulador de tensão, tá vendo? É o mesmo erro, né? Pino de entrada de energia não foi acionado por nenhum pino de energia de saída. O que é isso aqui? Na hora que foi feito esse símbolo, tá? Tanto aqui do LM317 quanto o símbolo aqui de GND, se eu tivesse um símbolo aqui de VCC ou um símbolo de mais 12, menos 12, assim, né? Todos esses símbolos aqui da biblioteca dos sinais de alimentação aqui, ele vai dar esse erro, porque esses aí são identificados como sinais de alimentação. Então o KiCad supõe que se é uma entrada de alimentação, ele vai precisar de uma fonte ligada a ele, e a gente não tem nenhuma fonte específica aqui, né? Tá? Para contornar esse problema, então tem uma pequena gambiarra que o pessoal do KiCad fez aqui. Não sei se é gambiarra, enfim, mas eles criaram esse cara aqui, ó, Power Flag, tá? Então tá lá, um símbolo especial para dizer para o justificador de erros, né, que vem uma fonte de alimentação aqui, tá? Então vamos colocar aqui, nota que o erro está aqui, né? Mas eu posso colocar qualquer ponto dessa linha, né? Então eu vou colocar ele, por exemplo, aqui, tá? O outro é no GND que está aqui. Eu posso colocar aqui, eu posso colocar em qualquer outro GND, né? Então assim eu posso colocar ele separado, tá? Posso, por exemplo, colocar ele aqui e copiar um GND aqui e colocar aqui embaixo, tá? Como esse GND aqui indica que é a mesma ligação, ele está satisfeito nessa situação, tá? Ok, vamos salvar novamente e vamos fazer a última checagem aqui, então, para ver se nós temos erros ainda, tá? Então, note que agora não temos nenhum erro, tá? E aqui nós terminamos definitivamente o nosso diagrama esquemático, tá? Então vamos lá, só para finalizar a aula de hoje, então, vou mostrar aqui, vamos lá para o editor de layout, né, só para a gente ver algumas coisas lá, tá? Antes disso, deixa eu fazer só um detalhezinho, vamos pegar aqui um componente qualquer aqui, vou pegar aqui esse diodo D2, deixa eu marcar ele aqui e vou tirar o footprint dele, ok, salvar de novo, né? E agora vamos aqui, ó, com esse ícone aqui a gente abre o editor de layout, onde a gente vai fazer o roteamento da placa. Esperamos um pouquinho até o meu computador pensar, né? Então tá lá, né? Isso aqui a gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver como é que trabalha aqui. Hoje eu quero mostrar algumas coisas para vocês, né? Esse ícone aqui vai importar então os componentes lá do diagrama esquemático, tá? Eu posso fazer isso também usando o netlist, tá? Mas aqui no caso vamos usar aqui diretamente. Então tá lá. E note que ele deu um erro, né? Então não foi possível adicionar o diodo D2, né? Por quê? Porque eu não tenho footprint associado, tá? Então lembrando, lá no diagrama esquemático o que interessa para mim é o símbolo do componente, né? Só que aqui no roteador o símbolo não serve para nada. O que me interessa são as características físicas do componente, né? Ele vai ocupar uma área, um volume, enfim, né? E eu vou ter que fazer as ligações, etc. Então eu tenho que ter o footprint. Então aqui no roteador, se eu não tenho footprint, eu não tenho componente, né? Então, por isso que ele aqui já avisou, ó, tem um componente lá, tem um símbolo, mas esse símbolo não tem nenhum footprint, então não posso trabalhar com ele, tá? Mesmo assim, eu vou deixar aqui o atualizar PCI, tá? Fechar, e ele me traz os componentes todos aqui, né? Com exceção do D2 que não está aqui, tá certo? Então o que eu faço? Volto lá pro diagrama esquemático, né? E aquele componente que eu esqueci o footprint, eu vou lá e coloco o footprint novamente, né? Que eu devia ter visto qual que era, né? Que eu não vi. Vamos ver. Diodo THT. É o DO41, né? Deve ter vários DO41. Vamos lá, ver se a gente acha algum aqui. Vou pegar esse aqui, depois de qualquer gente altera ele, né? Ok, tá? Então, vamos voltar para lá e novamente vou atualizar. Nota que os componentes que já estavam aqui, já estão aqui, né?
Agora, quando eu atualizar novamente, ele vai só trazer apenas o diodo D2 aqui, né? Tá? Aí ele tá aqui o diodo D2 que posso escolher o menorzinho, né? Então eu tenho que ir lá alterar de novo, tá?